Saudações sindicais às delegadas e delegados que participam do 24º Congresso Estadual do Sintep, prestes a completar 44 anos de memórias, sonhos, lutas e resistências em defesa da educação pública de qualidade, de direito, democrática, laica, inclusiva e socialmente referenciada. Sintep, uma história de luta, resistências e conquistas. Toda conquista tem uma história, todo direito tem uma origem. E a história do Sintep não começa em 1988, ela começa muito antes. Agora imagine você trabalhar todos os dias formando gerações inteiras e no final do mês receber menos que um salário mínimo. Imagine enfrentar salas de aula lotadas, falta de estrutura, ausência de direitos e ainda assim acreditar que a educação poderia transformar o mundo. Agora imagine fazer tudo isso durante a ditadura militar. Foi essa realidade que nasceu uma das mais importantes organizações das trabalhadoras e trabalhadores da Amazônia brasileira. A história do Sintep, uma história construída por mulheres e homens que transformaram indignação em organização, organização em luta e luta em conquistas. O começo de tudo. Na década de 1970, professoras e professores paraenses viviam uma dura realidade. Os salários eram baixíssimos, muitas professoras recebiam menos que um salário mínimo. Até mesmo a rede estadual de ensino pagava abaixo do mínimo legal. Mas a categoria decidiu não aceitar aquela situação. Em diferentes regiões do Pará, surgiram as associações de professores primários, pequenos núcleos de resistência que começaram a unir educadoras e educadores em torno de uma mesma causa: dignidade profissional. Da união dessas associações nasceu a Federação Paraense dos Professores Primários, a FEPEP, uma entidade que mudaria para sempre a história da educação paraense. A greve que desafiou a ditadura, o ano de 1988, representou um novo capítulo na história paraense. O primeiro grande desafio da FEPEP foi a luta por salários dignos. Era preciso garantir algo básico, receber pelo menos o salário mínimo. Mas o Brasil vivia sob a ditadura militar, greves eram perseguidas, lideranças eram vigiadas, os direitos democráticos eram limitados. Mesmo assim, durante o governo Alacide Nunes, de 79 a 83, a categoria mostrou coragem e valentia. Professoras e professores realizaram uma greve histórica, uma greve que enfrentou o medo e rompeu o silêncio, uma greve que demonstrou que a educação paraense estava disposta a lutar por respeito e valorização. Ali começava uma trajetória marcada pela resistência. Pois é. Olha, a minha participação na luta do Sintep, ela ocorreu já há algum tempo atrás, desde quando foi organizada a APEPA. E quando a APEPA puxou uma primeira greve, eu trabalhava no Edgar Pinheiro Porto e era colega do professor Hamilton Corrêa. E foi ele que começou a me incentivar a ir participar da luta. Aí eu fui participar da greve de 1980 e acabei com a greve de 1983, acabei me enganjando através das comissões de bairro. Aí a ditadura militar praticamente destruiu com a PEPA, né, porque mandou prender, pintou e bordou. E aí a gente teve que se reorganizar, e aí eu comecei a participar das comissões de bairro, e eu participava da comissão de bairro da Pedreira, onde a Sandra também participava. E foi assim o meu ingresso na luta do Sintep, e até hoje eu estou aqui na luta do Sintep. Coordenação foi em 1983, na primeira greve que uniu primeiro e segundo grau. E a primeira greve foi só no segundo grau. Aí uniu o primeiro e segundo grau. E como a APEPA estava desmantelada, a gente reorganizou através de comissões de bairros e comissão geral. Então tinha uma coordenação na comissão de bairro e uma coordenação geral, que pensava, discutia e encaminhava metodologicamente o movimento, entendeu? E agora já eram os dois, primeiro e segundo grau. Olha, tinha uma referência que era uma professora que ela já se foi, né, que é a professora Ermelinda Garcia. Ela foi uma das mentoras, uma das incentivadoras da organização da APEPA, e ela foi a primeira presidente, né, de forma muito justa da APEPA. Foi.
O que a gente viveu naquela época era uma conjuntura que os trabalhadores se organizavam contra a ditadura militar. Eles queriam a direta já. Foi nessa conjuntura que a gente começou a nossa movimentação, começou a fazer a primeira greve. E aí foi na segunda greve também, ainda era a nível nacional, ainda eram os militares que estavam governando, mas já começou a haver as eleições para governador. Então, em 1983, já foi com Jader Barbalho que a gente fez a greve que uniu o primeiro e segundo grau, onde a gente teve vitórias, uma vitória importante. O professor ganhava metade de um salário mínimo no salário base e passou a ganhar um salário mínimo no salário base. Essa foi a grande vitória, né? Além da organização, que a gente, a partir daí, conseguiu fazer um grande congresso, que foi o primeiro congresso da FEP, e fundou a FEPEP. Aí a gente reorganizou tudo já como uma federação, porque a gente não podia ter sindicato. Era proibido ter sindicato, a ditadura não permitia. A lei não permitia, nós só conquistamos isso com a nova Constituição Brasileira, em 1988. Então essa é a conjuntura que a gente viveu, né? E as diretas para governador foi fruto de todo esse luto. Mas onde começou mesmo toda a movimentação foi no ABC Paulista, onde o Lula era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, né, do ABC Paulista, de São Bernardo do Campo. E conseguiram fazer uma greve que envolveu todo o ABC Paulista, no final da década de 70. Tudo isso influenciou. E aí a gente teve uma conjuntura onde os trabalhadores passaram a ir para a rua, passaram a fazer greve, né? O funcionalismo público era proibido a fazer greve. Também passou aí, principalmente a educação, né? Não foi só em Belém, não foi só no Pará, foi educação. Em vários estados brasileiros também começaram a se movimentar para fazer reivindicações, porque o educador ele era muito desvalorizado na ditadura militar. E foi isso que levou os trabalhadores a se movimentarem para ver se avançavam e conseguiam ser melhor valorizados. Aliás, não eram valorizados, passou a ser valorizado quando a gente conquistou o Estatuto do Magistério. Estavam lá, um ano que marcou profundamente o Brasil em um momento de lutas pós-ditadura militar, com a primeira eleição direta para presidente da República, consolidando assim a redemocratização do país. Era também um período de profunda crise econômica, inflação elevada e discurso de moralização da administração pública. As professoras e professores daquela época nem tinham contra-cheque, recebiam o salário em dinheiro, em mãos, e nem sabiam quanto era a remuneração. A luta também foi para garantir o contra-cheque, sim, para saber exatamente o que estavam recebendo e defender a manutenção do emprego ameaçado pela instabilidade econômica. 1988. Outro marco histórico foi a Constituição de 88. Ela trouxe princípios fundamentais para a educação brasileira, como gestão democrática, valorização profissional, carreira, concursos públicos e melhores condições de trabalho. A luta também se voltou para o financiamento da educação, garantindo um mínimo constitucional de investimento, ou seja, 18% para a União e 25% para os estados e municípios. Com a fundação da FEPEP, a categoria se sentiu assim mais amparada, né? E começou a se movimentar. Nós conseguimos fazer uma greve em 95 que uniu todo mundo, uniu o professor, uniu coordenadores pedagógicos, ou que a gente chamava orientadores, supervisor escolar, uniu os funcionários da escola, que tiveram também uma grande conquista, conquistaram o salário mínimo. Ganhavam um salário irrisório, menos da metade do salário mínimo no vencimento base. E olha que o salário mínimo da ditadura era muito desvalorizado. Então, eles tiveram essa conquista de ter e o professor teve uma grande conquista, que foi a reformulação do Estatuto do Magistério, que trouxe para ele todas as vantagens que ele tinha como valorização da categoria. Gratificação de nível superior, gratificação por escolaridade, gratificação por exercício do magistério, né, que recentemente foi retirado, o Helder Barbalho acabou com ela. Então, essa foi que trouxe para o salário uma valorização bastante significativa do que era. E o trabalhador passou a ter um salário bem melhor do que tinha antes.
Essa foi a grande conquista em 1985. Mas tem uma coisa que foi muito importante. Em 83, quando nós fizemos uma greve que já era o elfo do Jader Barbalho, nós conseguimos retornar aqueles que foram demitidos pela ditadura militar. Nós retornamos para o serviço público, que a ditadura militar demitiu e a gente retornou para o serviço público. E foi também uma grande vitória em 1983. E a de 85 foi a grande vitória que hoje eles querem acabar. Querem retirar. Aliás, já retiraram a gratificação por exercício de magistério. Daqui a pouco vão querer rebaixar. O Almir Gabriel tentou isso. Né? Aí, até aí essa fase aí veio em 1988. Sim, tem uma coisa importante, a gente conquistou o piso. No Estatuto do Magistério, o professor primário ganhava 2 salários mínimos. Tinha uma licenciatura curta, que foi uma invenção da ditadura militar. Ele ganhava 3 salários mínimos, o professor 4 salários mínimos, professor licenciado, e o especialista em educação ganhava 5 salários mínimos. No entanto, nós tínhamos uma derrota na Constituição. Em 88, a Constituição proibiu, não piso, mas proibiu, consentiu que tivesse piso, foi também, não deixa de ser uma vitória, mas desvinculou do salário mínimo, o que deixou o nosso piso no Estatuto inconstitucional. E aí foi tudo maravilhosamente o que os governos fizeram, né, para dizer, não vou cumprir esse piso está proibido pela ditadura militar. Nós até chegamos a fazer greve em 87 no governo do Hélio Gueiros, para ele cumprir o piso, né? Mas ele não cumpriu, deu apenas um reajuste pela força do movimento, até porque teve companheiros que fizeram greve de fome, 2 companheiros que fizeram greve de fome, que foi o Luiz Araújo e o Carlos Forte na Assembleia Legislativa, e ele acabou dando mesmo desdenhando de tudo isso, ele acabou dando um reajuste, mas não um cumprimento do piso. E em 88, aí que não cumpriram mais piso nenhum, né? Porque proibiu o piso vinculado ao salário mínimo, esse foi o erro que a gente cometeu. E a fundação da Intersindical aqui no Pará? E depois disso, a outra luta foi a luta pelo regime jurídico único, que foi uma conquista da Constituição brasileira. Nós conquistamos na Constituição brasileira o regime jurídico único. Só que a gente teve que fazer uma luta para poder aqui aprovar um regime jurídico único. Como o regime jurídico único ele não é específico da educação, ele é de todo o funcionalismo público, a gente começou a se articular com os outros companheiros que começavam a organizar os sindicatos, porque uma vitória também foi o direito de se sindicalizar, o direito de ter sindicato, né, e o direito de fazer greve. Tudo isso a gente conquistou na Constituição, porque nada disso existia antes. A gente não tinha esses direitos. Esses direitos vieram com a Constituição. Bem, eu cheguei no CETEP, ainda FEPEP, né? FEPEP, em 86. E cheguei já participando, veio no estado, participando de uma assembleia lá na escola, lá no Sodré. Uma assembleia aquela que bem movimentada, auditório lotado, muita movimentação, um momento de meio de crise, em 86, porque foi o ano que se aprovou o Estatuto do Magistério. E ainda fiz parte ainda das comissões de discussão, fui entrando, né, sendo escolhido para compor a comissão, uma das comissões, para estar discutindo a criação da proposta de lei do Estatuto do Magistério. Então foi um prêmio muito importante, e nesse período eu conheci a professora Ana Rosa, né, que hoje é aposentada do UFPA, né, que é uma pessoa também que era do CETEP, né, ela já militava no CETEP, já era da FEPEP, já era também já estava na UFPA, e depois teve que optar só pela UFPA, né? Mas é uma situação. E eu fui logo em seguida, né, tendo uma escolha de representante por escola na Zonal 9, que é na Marambaia, e o Haroldinho foi uma grande referência para mim, né? O Haroldo Freitas, que foi o cara que eu tive mais contato no início, pois ele era da Marambaia, do TA, e era o coordenador da Zona 9. E a gente sentava, discutia, e na escola que eu trabalhei, eu fui representante de escola, eu e uma outra colega, e a gente fazia a luta, a gente somava na Zona 9 para debater na Marambaia, discutir nas escolas da Marambaia, como proceder, encaminhamentos, as greves, todo esse procedimento a gente fazia na Zona 9. E nós tivemos uma luta nesse período, já na década de 80 ainda,
antes da Constituição, que foi no governo do Guedes, né? No governo de Guedes, que foi a exoneração de mais 60 diretoras de escola. Inclusive, na escola que eu trabalhava, a diretora foi exonerada, né? Foi exonerada. E escolheram todas aquelas diretoras que nós fazíamos a luta, que as escolas paravam em greve, de greve, e as diretoras que eram assim, maleáveis, que tinham um respeito pelo movimento, né? Pelo movimento, mas nós fomos surpreendidos com a exoneração dessas mais 67 diretoras de escolas. E nós fizemos um grande ato, porque nós estávamos em greve, numa caminhada pelas ruas do Ver o Peso, de braços dados, e todas participaram do movimento. Foi a primeira vez que a gente viu todas as diretoras unidas no ato do Sintep, né, da FEPEP na época, a FEPEP ainda, participando do movimento. Né? Isso fez conseguir ter um olhar, né, para essas pessoas, dizer o seguinte: estamos juntos, né? Nós entramos juntos e fizemos o suporte, né, para estar dando apoio. E também de lá para cá, eu depois passei para Seduc e passei a militar na Zonal 10, né, que era o Seducão, que tinha uma zonal lá, e depois foi transformado em subsede. E eu passei para estar na direção da subsede 10, que é a subsede Seducão. E daí a gente começou até 96, que eu vim para o Sintep estadual, 96, a convite da companheira Araceli e do companheiro Valmir Freire, né? A gente já veio conhecendo durante a luta, tendo que a gente veio tendo ainda a Rosa Olívia, né? Maria José, com a Eloy Borges, que foram também outros companheiros que teve assim, um contato também, logo depois, e para dar continuidade. Estou hoje no Sintep, no primeiro congresso do Sintep, né, na transformação da FEPEP para o Sintep em 88, após a promulgação da Constituição Federal. Foi importante para nós, de lotar o Colégio Lauro Sodré e aprovar por unanimidade a transformação da FEPEP para a Sintep, né, e a transformação das zonais para subsedes. Isso foi um grande avanço no Sintep, né? O sindicato vem que se renova, né, na estadual, nas regionais, nas subsedes, que vem tendo quadros novos, que cresceu consideravelmente, porque quando eu entrei, nós tínhamos uma média de 30 subsedes. Hoje são 39 subsedes no Sintep. Então, vindo assim, a força do trabalho feito na estadual, nas regionais e principalmente naquelas subsedes que foram dando que foram um espelho para outras serem criadas. Então isso é importante, de ver um sindicato que cresce, né? Um sindicato ativo e na luta sempre, que não se curva e não se vende. Estar na frente do Sintep hoje é importante, porque eu vejo que a importância de estar aqui e estar contribuindo com a luta, né, das companheiras e companheiros, né, no interior principalmente, na discussão dos planos de carreira, na discussão dos planos municipais, que foi uma grande discussão que a gente fez durante a minha estada no Fórum Estadual de Educação, foi acompanhar as subsedes e orientar a criação dos fóruns municipais, como também orientação dos conselhos municipais de educação, porque o período que eu passei também no Conselho Estadual de Educação, representando o Sintep, a minha fala não era só acompanhar, fazer o debate, mas levar também para os municípios a importância do município ter o seu Conselho Municipal de Educação e a importância de ter o Fórum Municipal de Educação, porque são um grande organismo que fazem a junção e que fazem também a luta, e que o Sintep tem que estar dentro, participando ativamente, né? E nós temos hoje companheiros nas subsedes que estão hoje, que são presidentes de Conselho Municipal de Educação. E então isso mostra que o Sintep está no caminho certo. Em 83 eu começo a atuar no serviço público, né? Então, em 83 eu não conhecia o movimento, a organização dos professores aqui no estado do Pará, mas em 85, né, há 2 anos no serviço público, atuando como professora, já descubro o Sintep como referência, não era Sintep na época, era FEPEP, como referência da organização que lutava em prol dos direitos dos professores, né?
eu já começo a participar desse período aí de assembleias gerais, de mobilizações, chamada pelo sindicato, né? Lembro, não sei lembrar o tempo, mas uma greve bem dura, que durou 90 dias de greve, né? Eu lembro que das prisões, lembro da ação da polícia em cima dos comunistas à frente do sindicato à época. Mas também eu lembro que nesse período aí, o Sintep, que na época não era sindicato, era federação, era FEPEP, conquistou, por exemplo, o professor de séries iniciais conquistou que o professor receberia 3 salários mínimos, né? Porque na época, eu entrei no serviço público ganhando meio salário mínimo, né? Então o sindicato conseguiu naquele momento, né? E aí eu começo a atuar junto, na época eram os zonais do Sintep, que era divisão por bairros, eu começo a atuar nessas zonais. Naquela época tinha uma política e as pessoas assumiam também esse papel de representante de escola, então eu inicio como representante de escola. E com o passar do tempo, que eu não me recordo bem, quando cheguei no Sintep, eu fui convidada para assumir, estar na direção. Eu lembro que eu hesitei muito, porque eu estava nas 2 redes e eu tinha filhos pequenos, então para mim não dava para assumir tarefas desse tamanho, dessa grandeza dentro do sindicato. Até que em um determinado momento da vida eu consegui assumir, né, o sindicato. Nesse período que eu estou na educação pública, a gente tem momentos muito difíceis. Eu lembro que na época do governo Almir Gabriel, ele tentou acabar com o regime jurídico único no mês de férias. Nós estávamos de férias, a categoria estava em férias, era julho, mas mesmo assim ele tentou modificar, acabar com o regime jurídico único. O sindicato então mobilizou todo mundo, fizemos uma ação e conseguimos parar a ação, né? Essa retirada de direitos. Uma outra conjuntura muito difícil também foi no governo Hélio Gueiros, né? Que foi inclusive anterior ao Gabriel. Foi uma conjuntura muito difícil, um governo muito desrespeitoso com a categoria, né? E agora, apesar de a gente ter vivenciado ainda no período de greve, na greve de 2015, quando a gente teve um secretário de educação que resolveu descontar todos os dias de greve, não recordo agora quantos dias de greve eu tinha, mas isso foi um período muito difícil para o sindicato dos trabalhadores, porque você está lutando a ter seu contra-cheque zerado por desconto de falta de greve, isso abala a estrutura de qualquer pessoa. Então, foi um período que eu acho que foi muito difícil. E agora, o governo Helder Barbalho, aqui no final de 2024, quando ele elaborou e encaminhou para a leva para votação a Lei 10.820, que acabava com todas as conquistas que os trabalhadores vinham tendo lá desde da fundação da FEPEP até o Sintep, né? Então foi um momento muito difícil, mas felizmente a categoria conseguiu reagir. O apoio dos indígenas, porque a proposta de terminar o SOME, a modalidade SOME, isso pesou inclusive na proposta de ocupação da cidade por parte dos indígenas e quilombolas, né? Esse foi o elemento a mais que a gente conseguiu coletivamente, o movimento indígena, quilombola e a categoria em greve, conseguimos reverter o que estava posto para a gente. Então acho que esses foram os momentos que eu percebo que foram mais delicados que o Sintep enfrentou a partir da sua organização. Eu queria, antes de concluir, eu queria dizer assim, as principais referências que me fizeram estar no Sintep, a companheira Antônio Carlos, já está aposentado, de Ananideu, porque eu comecei a militância lá em Ananideu, né? Rosa Olívia, que é uma outra referência para mim, Maria José, né? Então, são referências, pessoas que eu me espelhei para estar hoje. Não é uma tarefa muito fácil estar coordenadora geral do Sintep, porque nós somos o sindicato que estamos em quase todos os municípios do país, do estado do Pará, então é grande, que é um sindicato também que aglutina professores, funcionários, diretores, né? Toda a categoria está junto. Então, que hoje é considerado o maior sindicato do Norte,
do Nordeste do país, é o Sintep, o tamanho dele serve de referência, inclusive nacionais. Primeiro, é uma honra estar à frente disso, né? Espero estar contente, porque você tem que saber qual é o momento que você tem que ir para cima, mas também tem que perceber qual é o momento de recuar, como é que a gente tem que se comportar com o governo para avançar cada vez mais no direito e na valorização da categoria. Então, estou aqui muito afim de aposentar, porque já estou aguardando a aposentadoria, esperando que outras pessoas que venham assumir a frente do sindicato posteriormente consigam fazer crescer ainda mais, porque esse é um sindicato que nos dá orgulho. Tá bom? O nascimento do Sintep. O Brasil mudava, a democracia voltava a florescer. Em 5 de outubro de 1988 era promulgada a Constituição Federal. Menos de 20 dias depois, em 23 de outubro de 1988, durante o Congresso Estadual da FEPEP, uma decisão histórica foi tomada. A federação transformava-se em sindicato. Nascia o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação Pública do Estado do Pará, o Sintep. Uma nova identidade surgia para uma luta que já vinha sendo construída há anos, e a partir dali ampliava-se a representação de toda a categoria da educação pública paraense. Imagine a alegria de todos por materializar um instrumento de luta tão necessário aos que lutam e resistem diuturnamente. E a história do Sintep é a história da luta de classe das trabalhadoras e trabalhadores da educação pública do Pará. E nesse marco temporal, vemos que a luta e a organização abriram espaço para novas conquistas e a sua própria consolidação. Eu entrei no Estado na condição de professor-estudante, isso em 1984. Lembro até a data, 28 de maio de 84. E pude, então, já ter contato com algumas lideranças. Eu queria aqui destacar, entre as lideranças da categoria, do sindicato, o professor Edmilson Rodrigues, que foi uma pessoa que eu tive os primeiros contatos, e a partir daí nós começamos a conversar, e meses depois eu já ingressei nas fileiras do sindicato. Na época, na verdade, FEPEP, que era a Federação dos Professores Públicos do Estado do Pará. Então era uma federação, não era Sintep. Isso em 84. Quando dobrou o ano, já em 85, nós começamos a construir uma poderosa greve. E essa greve ela durou cerca de 9 meses. Ela começou no mês de maio, junho e julho. Entramos por agosto. E essa greve é uma greve muito marcante. De 90 dias, ela marca o começo de uma vitória importante para a categoria. Nós fomos agredidos na Assembleia Legislativa, expulsos na madrugada, mas o fruto disso foi que, logo em seguida, a categoria reagiu e nós começamos a ter algumas vitórias. E a principal vitória da época foi a conquista do Estatuto do Magistério, que deu um salto significativo de valorização da categoria, porque nós vivíamos uma situação de precariedade. Grande parte das professoras e professores ganhavam abaixo do salário mínimo, então era uma situação de precariedade. E a conquista do Estatuto do Magistério à época nos ajudou muito, foi um plus para a categoria. Então quero dizer que o início da luta, ela marca exatamente isso, uma greve poderosa, e que, por sinal, agora, dia 13 de junho, no período do nosso congresso, nós completaremos 41 anos desta poderosa greve. Então, é algo marcante que fica na história da categoria.
fato importante que marca a luta da categoria também são os reveses da luta, né? Nós passamos então um período de vitórias, em seguida um período de muitos ataques, que foi exatamente no governo do Hélio Gueiros, né? E que nós fizemos uma greve poderosa, ele atacou a categoria, cortou os salários da grande parte, a categoria ficou sem salário. Nós fizemos uma campanha, que era uma campanha de arrecadar dinheiro para comprar alimentos, mas como arrecadar dinheiro, né, e de onde? Então tivemos uma ideia de falar com o Gonzaguinha, saudoso Gonzaguinha, e ele se colocou à disposição. Imagine só, né, num período sem celular, sem possibilidade de falar por vídeo, conferência, mesmo assim a nossa secretária à época falou com ele por várias vezes, ele ficou sensível à causa e veio para Belém. Nós fizemos um show na então Escola de Educação Física, né, um show poderoso, em que o que nós arrecadamos com dinheiro nós investimos na compra de alimentos. Então assim, é importante ressaltar isso, porque nós devemos isso à memória do Gonzaguinho, né, que no momento de muita dificuldade ele esteve conosco. Portanto, isso é algo marcante da nossa luta aqui por uma educação pública de qualidade e, acima de tudo, com respeito para a categoria. Greves, mobilizações e resistência. Ao longo de sua história, o Sintep esteve presente nos principais momentos de enfrentamento em defesa da educação pública. As greves contra os governos Jader Barbalho e Hélio Gueiros marcaram uma geração de educadores e profissionais da educação. Historicamente, o embate com Jader Barbalho, especialmente nas décadas de 80 e 90, envolveu negociações tensas, ao mesmo tempo que o sindicato pressionava a gestão por melhores condições. O Estatuto do Magistério, que foi a Lei 5.351 de 86, foi sancionado durante o mandato de Jader. Esse ano é amplamente lembrado e também comemorado pela categoria e garantir gratificações como de 80% de adicional de nível superior. Nos anos seguintes, a entidade continuou mobilizada durante os anos de Almir Gabriel, Ana Júlia Carepa e Helder Barbalho. Fazer parte de todo esse movimento, na verdade, me faz uma pessoa vitoriosa. Não é uma vitória pessoal, é uma vitória coletiva. Eu não quero dizer que é uma coisa pessoal, porque nós passamos por diversas fases, né? E até eu uso muito esse termo entre os nossos companheiros aqui e companheiras, né? Que passamos pelos 7 anos das vacas magras, né? Com muita dificuldade da estrutura, né? De não ter aonde reunir, dos ataques à nossa organização, né? De tudo aquilo que foi feito contra a organização sindical. E olhando para trás, eu percebo de que nós somos vitoriosos. Eu me sinto uma pessoa vitoriosa e, como eu falei, não é uma vitória pessoal, é uma vitória coletiva de muitos que já não estão entre nós, e muitos que continuam na luta, né? Porque uma coisa é certa, os poderosos não dormem, né? Portanto, também nós não podemos dormir. Então, essa é uma tarefa, que é uma tarefa coletiva, que é individual, mas acima de tudo, ela demonstra que é necessário ter uma entidade forte, ter um Sintep forte. Portanto, esse é um chamamento para todos nós, né?
43 anos, aliás, o 43º Congresso, que venham mais congressos, né, que mostram a nossa força e a nossa tenacidade perante o inimigo. Durante a gestão de Ana Júlia, as negociações com o Sintep enfrentaram graves atritos, repressão policial e prisão, gerando sucessivas paralisações, descontentamento e força para lutar, sendo que as principais pautas e embates incluíam a luta pelo PCCR, que em 2008 e novamente em 2010 a categoria deflagrou greves massivas que iniciaram no mês dos trabalhadores, no dia 7 de maio, com massiva participação das assembleias com mais de 2.000 trabalhadores presentes. Em repúdio à proposta do Executivo Estadual, os educadores exigiam um plano de carreira que englobasse todos os servidores da educação e não apenas os professores do magistério. E ainda enfrentou o governo petista que articulou o desmonte da greve no Pará através de suas chefias, mas que ao longo do tempo da greve a secretária de Educação caiu por irregularidades com a apresentação de licitações indevidas, serviços pagos e não executados, e também superfaturamento, demonstrando que o PCCR para todos não era o problema. Mas sim os desvios das verbas públicas. Reivindicações salariais foi outro ponto que a categoria pedia reajustes emergenciais para combater perdas inflacionárias, além de aumentos nos vales refeição, que o sindicato considerava insuficientes perante as propostas apresentadas pelo governo naquela época. Confrontos e tensão que ocorreu, o momento de maior tensão ocorreu em junho de 2008, quando um protesto foi marcado por um episódio de truculência, onde policiais reprimiram educadores que estavam em greve em frente aos órgãos do governo. A pauta era derrotar a intenção do governo estadual de não repassar o reajuste do piso nacional do magistério. O sindicato, junto à categoria mobilizada, conseguiu garantir o pagamento do piso naquele ano. A garantia da regência de classe, o sindicato assegurou a jornada de 220 horas aula regência de classe e as investidas contra a redução de jornada naquela época. O movimento barrou o projeto do executivo, que tentava limitar a jornada de trabalho a 150 horas aulas. Por isso é importante frisar que a gestão do Hélio Gueiros, de 87 a 91, como governador do Pará, foi marcada por forte tensão e enfrentamento com o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará, o Sintep, resultando em greves históricas, demissões de grevistas, episódios de greve de fome e a consolidação da organização sindical. Entre todos os pontos que mais marcaram a história do CETEP está o embate e cortes, onde o mandato de Hélio Gueiros foi de grande agitação política. O sindicato enfrentou o governo em busca de reajustes salariais e melhorias estruturais. Em resposta, o governador chegou a demitir 90 diretores de escolas, que aderiram às paralisações e suspendeu o pagamento de diversos professores. A greve de fome, para pressionar o executivo a dialogar e reverter as retaliações e demissões, profissionais da educação chegaram a realizar greve de fome, marcando uma das táticas mais extremas de resistência da categoria na história do Pará. Entre lutas e conquistas do Sintep, temos a resistência institucional, onde a postura dura do governo estadual exigiu que o Sintep ampliasse sua base, promovendo mobilizações massivas de rua e greves que paralisaram o calendário letivo estadual. Consolidação política. A história de truculência do período que fortaleceu a politização da categoria. Um reflexo direto de acúmulo dessas lutas foi a eleição em 1996 do professor Edmilson Rodrigues, ex-dirigente do Sintep, para a Prefeitura de Belém. Naquela gestão municipal, o sindicato e a categoria conseguiram avançar de forma participativa na reformulação do Estatuto do Magistério. Só o fato de nós estarmos agora no 43º Congresso, isso já é uma demonstração muito clara de que nós tivemos a capacidade de resistir aos ataques. Se nós fizermos uma retrospectiva, foram muitos ataques, muitos reveses, mas acima de tudo muitas vitórias, porque nós temos hoje um sindicato organizado em praticamente todo o estado do Pará, com as suas subsedes, com uma estrutura poderosa,
é um sindicato respeitado, é o maior da região norte, né? E que busca vitórias, que busca defender a escola pública, uma escola pública de qualidade. Portanto, eu posso dizer o seguinte, sinteticamente, 43 anos é uma demonstração de resistência, mas de vitórias, né? Porque a depender de quem está no plantão dos governos, né, a gente avança ou retrocede. Mas eu posso dizer o seguinte, que o saldo é positivo. Por que é positivo? Porque, apesar de todos os ataques, nós estamos agora no nosso 43º Congresso, que será um congresso vitorioso, que, portanto, demonstrar a capacidade e a tenacidade da nossa categoria e do nosso sindicato. Repete? Quando eu comecei a militar no sindicato, estava num período de transição da PEP para a FEPEP, tá? Bom, a partir da década de 90, como Sintep, não poderia ser sindicato, porque a Constituição não permitia. Então era a Federação dos Professores nessa transição, tá, para a FEPEP. E atualmente a gente vive o Sintep, onde as lutas foram travadas igualmente, tanto na PEP, no final, quando eu ingresso, e no FEPEP. Também a luta sempre era pela educação de qualidade, era uma luta unificada com toda a categoria, onde a gente tinha participação de toda a categoria nas nossas lutas, nas nossas greves, nos nossos movimentos. As nossas assembleias eram muito lotadas. Quem eram os principais sujeitos que, naquele período, ajudou a criar o que hoje a gente chama de Sintep? Bom, primeiro, a FEPEP foi o Edmilson, com Luiz Araújo, Glória Rocha e vários companheiros que junto formamos a Federação dos Professores, a FEPEP. E hoje a gente tem uma continuação da FEPEP com o Sintep, com outros companheiros no comando, outros companheiros de lutas, companheiros que realmente têm um compromisso com a educação desse Estado. Na época, qual era o principal desafio para poder instituir o sindicato? Era a Constituição que não permitia o sindicato. Era a Federação dos Professores. É por isso que muitas vezes hoje ainda tem alguns companheiros nossos de escola que acham que o Sintep é só de professor, porque começou com a FEPEP, que era a federação, porque a própria Constituição não permitia que tivesse sindicato. Que período foi esse? Eu acho que 82 a 83 foi esse período onde a gente houve essa transição. Evolução contínua. Desde então, o Sintep tornou-se um dos maiores e mais atuantes sindicatos do Estado. A categoria continua usando greves, ocupação e órgãos como a SEDUC e marchas como ferramentas para garantir conquistas, como o piso do magistério, reajuste para funcionários de escola e melhorias na carreira. A conquista do Estatuto do Magistério. A luta salarial abriu caminhos para novas conquistas, entre elas uma das mais importantes da história da categoria, o Estatuto do Magistério. Fruto de anos de mobilização, negociação e pressão política, o Estatuto organizou a vida profissional das professoras e professores no Pará. Estabeleceu direitos, normatizou a carreira, criou garantias funcionais, fortaleceu a valorização profissional e era mais do que uma lei, era o reconhecimento de que educar é uma profissão que merece respeito. A luta pelo plano de carreira. Nos anos de 1980, a categoria avançou ainda mais. A luta pelos planos de cargos, carreira e remuneração tornou-se uma das principais barreiras da FEPEP e, posteriormente, do Sintep. Foram anos de debates, mobilizações, assembleias e greves. Uma luta que buscava garantir a progressão funcional, profissional, valorização de formação acadêmica e melhores condições de trabalho. Décadas depois, em 2008, novas batalhas foram travadas para defender e aperfeiçoar o plano de carreira e assegurar direitos conquistados historicamente, porque toda conquista precisa ser defendida permanentemente, e esse foi o papel do Sintep. Foram inúmeras campanhas salariais, lutas pelo piso nacional do magistério, defesa da aposentadoria, realização de concursos públicos, garantia dos direitos previdenciários, melhoria das condições de trabalho, valorização dos profissionais da educação, e cada conquista foi resultado da força coletiva da categoria organizada. Um sindicato que abraça todas as lutas.
De 2018 a 2022, o Sintep liderou o combate local ao bolsonarismo, através da resistência à militarização das escolas, com forte oposição ideológica a projetos como homeschooling, escola sem partido e a defesa ativa da Amazônia contra o desmonte ambiental, protagonizando atos públicos unificados no Pará contra a lógica perversa que tentava se instalar nas escolas. As principais frentes de atuação e resistência do sindicato incluíam o combate à militarização das escolas, onde o Sintep manteve uma agenda de oposição firme contra a entrega da gestão de escolas públicas para a polícia militar, denunciando a militarização como um retrocesso pedagógico. O outro ponto foi a rejeição ao homeschooling e à escola sem partido, sendo que o sindicato mobilizou a categoria comunidade escolar contra os projetos de leis apoiados pela bancada bolsonarista, que ameaçavam a valorização do educador profissional e o acesso igualitário à formação básica. E o outro ponto foi a defesa da Amazônia e ciência, que foi através das moções de repúdio e mobilizações que o Sintep posicionou-se frontalmente contra as políticas de desmonte ambiental e os ataques aos órgãos de fiscalização e pesquisa como o INPE. Com o passar dos anos, o Sintep compreendeu que defender a educação também significa defender os direitos humanos, a democracia e a justiça social. 2025 marca histórico na defesa dos povos tradicionais e da educação. Uma luta na Amazônia continental com projeção internacional. O Sintep deflagrou uma poderosa greve paralela à ocupação da SEDUC ao lado dos povos indígenas e quilombolas, em um movimento em que todos no estado mantiveram suas ocupações permanentes das rodovias principais, que teve efeitos a nível internacional no ano da COP. A principal conquista do Sintep e do movimento indígena e quilombola contra o governo Helder Barbalho em 2025 foi a revogação da Lei 10.820 de 2024, que alterava o sistema de ensino modular indígena e quilombola. Essa vitória encerrou uma greve estadual, mas as mobilizações continuaram devido às pautas salariais pendentes. Mas nascia ali uma nova aliança da classe trabalhadora. E as principais lutas e greves desse ano, com o início do ano letivo 2025, foi a deflagração desse movimento, a revogação da lei do retrocesso. 2025 e 2026, a luta contra a jornada 6x1 e a unificação da classe trabalhadora no Brasil e no mundo. A defesa da classe trabalhadora nunca esteve separada da luta na educação. Por isso, o Sintep também marcou presença nas mobilizações nacionais pelo fim da jornada de trabalho 6x1. Uma pauta histórica da classe trabalhadora brasileira. Uma luta por mais qualidade de vida, por mais tempo para a família, mais saúde, mais dignidade, mostrando que a educação pública caminha lado a lado com as grandes causas sociais do país. Portanto, da luta por um salário mínimo à conquista do Estatuto do Magistério, das greves enfrentando a ditadura militar à defesa da democracia, da criação da FEPEP ao fortalecimento do Sintep. São mais de 5 décadas de organização, resistência e conquistas, uma história escrita por milhares de trabalhadoras e trabalhadores da educação, uma história que continua sendo construída todos os dias, porque os direitos não caem do céu. São frutos da luta. Enquanto houver educação pública para defender, haverá o Sintep, firme, presente, resistente, construindo o futuro sem esquecer a sua história. Da conquista do reajuste, da conquista do reajuste. Foram 5 dias de greve de fome, para que o governo concedesse com a, digamos assim, a companheira Araceli tentando negociar com o governo para nos receber, tal, e ele deu 7, eu não me lembro com exatidão, mas ele deu 7 ponto tal por cento de reajuste. Aí a gente retirou os companheiros da greve de fome. A greve de fome foi um peso para que o governo baixasse a cabeça e desse reajuste. Não foi o reajuste que a gente estava pedindo, ele foi abaixo do que a gente estava pedindo, mas para quem não queria dar reajuste nenhum, foi uma vitória da categoria e principalmente com a força desses companheiros que chamou a atenção da sociedade, ainda mais que foi em frente da Basílica de Nazaré. E apoiado pelo arcebispo daquela época. O arcebispo até disse: vocês podem ficar sem problema nenhum aí. Quase dizendo que apoiava a nossa greve. Bom, para fechar, acredito que tu possa mandar aquela mensagem assim para os
militantes, né, da categoria que estão hoje na luta, quem está na frente da coordenação, né, atualmente, quem está na base. O que é para ti hoje, na tua idade, fazer parte da base Sintep? O que foi para ti toda essa história? O que significa para ti isso politicamente, né, para a tua vida, para poder fechar? Olha, a gente precisa ter uma concepção de mundo diferente, senão a gente não se desgasta fazendo luta. Você faz a luta porque você adquire uma concepção de mundo diferente e você acha, né, que a luta ela ajuda nesse processo de construção desse novo mundo que a gente quer, né? A gente não quer o sistema capitalista, é um sistema de exploração, é um sistema que a democracia é só para eles, não tem democracia realmente, é uma democracia que só é para fazer a justiça para eles, porque os outros não têm, os trabalhadores não têm justiça, né, com algumas exceções, por peso, só com muito peso, com muita pressão é que tem justiça. Se não for assim, não tem justiça. Há anos rolando na justiça e a gente não vê o resultado. Então, para mim, que adquiri uma concepção de um mundo diferente, e aliás, depois eu compreendi que a minha mãe, ela tinha mais ou menos, eu fui alfabetizada pelo processo da palabração da Maria Montessori. A mamãe fazia todos digamos assim, os passos, né, que a Maria Montessori ensinava. Então, depois eu fiquei me alertando para isso, de onde eu herdei tudo isso. E a minha mãe, eu me lembro, eu era menina ainda, ela aumentava o rádio quando ela ouvia a notícia da Revolução Cubana em 57. Eu tinha criança ainda, 7 anos de idade. Ela torcia pela Revolução Cubana. Aí só depois de muitos anos que eu vim entender, né, por que ela tinha esse comportamento. Né? Não sei se ela tinha opção de partido político, ela não tinha. Mas não sei se ela tinha opção de mundo como hoje eu tenho. Mas, pelo que eu me lembro dela, de me alfabetizar no método Maria Montessori, que era uma militante de esquerda, Maria Montessori. E torcer pela Revolução Cubana, não tem como a gente deduzir que ela tinha uma concepção de mundo também diferente, né? Então eu acho que isso fez com que eu permanecesse na luta. O que é que a gente se mantém na luta? É desprovida de qualquer interesse capitalista. Aqueles que se aproximam da luta com interesse capitalista, ou eles vão desviar o rumo do sindicato, ou vão em proveito próprio, ou eles vão se desgastar com a categoria. São duas alternativas que podem acontecer. Então, para mim, por isso eu continuo até hoje na luta, a Sandra continua até hoje na luta. Ela era uma dos braços direitos que eu tinha lá na coordenação da subsede, né? Na coordenação das zonais, desde as zonais, né? Que sempre apoiou a nossa luta. Porque elas acreditavam lá na luta. E sem interesse pessoal, sem interesse financeiro, né? O que hoje, infelizmente, a gente vê, não sei nas organizações do Sintep, eu não posso te afirmar isso, mas em outros sindicatos a gente vê. Que este Congresso reafirme o nosso compromisso com a valorização da educação, das trabalhadoras e dos trabalhadores e com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Viva a luta da defesa da educação pública. Viva o Sintep e os seus 44 anos de história e resistência junto à FEPEP. Viva as trabalhadoras e trabalhadores da educação pública do Pará, dos nossos dirigentes sindicais da estadual, das nossas regionais e das subsedes, que travam a luta incessantemente entrecortando este estado continental amazônida.
Viva os povos tradicionais, indígenas e quilombolas que constroem a luta lado a lado, sol a sol, sem pestanejar, unificando nossa resistência, defendendo aos seus territórios em busca de novas conquistas. Viva o Sintep e sigamos ao Congresso Estadual do Sintep.